seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Tagliari e no tutorial de costura de hoje nós vamos aprender a fazer esse esconde-chaves. Para que serve um esconde-chaves? Você já teve alguma vez a sua chave enroscada dentro da bolsa com o seu fone de ouvido ou com o seu carregador? Ou se não, a sua chave já riscou a tela do seu celular ou ainda pior, a lente do seu óculos? Gente, todo mundo já teve algum episódio com chave, mesmo que seja aquele momento que você chega na porta de casa e não consegue encontrar a chave. Essa peça aqui é a solução para todos esses problemas. Não subestima o tamanho dessa pecinha porque ela faz milagres. Aqui dentro você vai encontrar esse mosquetão aqui pequenininho, que é onde você vai encaixar a sua chave. E aí você vai colocar dentro desse bolsinho aqui. Por isso que chama esconde-chaves, porque a sua chave fica protegida aqui dentro desse bolsinho. E o outro bolsinho aqui do outro lado serve para você colocar cartão, ou seja, aquela saidinha rápida para resolver alguma coisinha na rua, cartão de crédito ou de débito, chave de casa e tá pronta para sair. Ou se não, final de semana quer carregar uma bolsinha pequenininha, esconde chaves, coloca ali seu cartão, sua chave, mais um documento, um batonzinho e tá prontinha a sua bolsa de final de semana. E aí, se empolgou, tá a fim de aprender essa pecinha muito bonitinha e que não precisa de molde? Então vamos lá! Para fazer o nosso esconde-chaves com porta-cartões, nós vamos precisar das seguintes medidas de tecido. Essa peça não tem molde, tá? Todos os cortes são quadrados, eu vou passar todas as medidas agora. Nós vamos precisar de uma vez no tecido principal, e aqui eu já passei também a manta R1, já colei atrás do meu tecido e passei uma costurinha de segurança na volta toda. Você pode matelaçar também se você preferir, nas medidas de 20 centímetros e meio por 8 centímetros e meio. E aqui eu também já coloquei a minha etiqueta, olha só, eu tenho uma etiqueta de metal e eu coloquei um pedacinho de sintético montana só para fazer uma gracinha aqui. Fica bem bonitinho se você tiver aquelas etiquetas de acrílico também. Aqui eu coloquei nas costas da minha peça. Então eu peguei o meu tecido principal, escolhi qual que seria a frente da minha peça, que é essa daqui. Daí eu dobrei ao meio e coloquei aqui atrás mais ou menos 1,5 centímetros de distância aqui do topo dobrado da minha peça. E aí eu coloquei a minha etiqueta centralizada. Se você quiser fazer igual, essas são as medidas, tá? 1,5 centímetro e centralizado aqui para colocar a etiqueta. Você também vai precisar de 2 tecidinhos numa estampa de forro para fazer as costas internas da nossa peça. E desses 2 pedacinhos aqui, eles medem 11 por 8,5. E mais 4 tecidinhos numa outra estampa de forro que você escolher, nas medidas de 10,5 por 8,5 centímetros. Nenhum desses tecidinhos de forro eu colei entretela e nem manta atrás deles. Nós também vamos precisar de um pedacinho de fita gorgurão medindo 6 centímetros, e aqui você pode utilizar fita de cetim ou um pedacinho de tecido, o que você quiser. É importante que essa fita ela caiba no mosquetão, que é outro material que a gente vai precisar, tá? É importante que a fitinha que você escolher entre aqui nessa parte do seu mosquetão, do modelo do seu mosquetão, tá? Então a largura eu vou deixar ao seu gosto, à sua necessidade, mas o comprimento são 6 centímetros. Também vai precisar aqui desse mini mosquetão, tá? Não precisa ser exatamente esse modelo, mas é importante que seja pequenininho, porque a nossa peça também é pequenininha, para não ficar um mosquetão muito grande. Eu também vou utilizar aqui um pedacinho de sintético montana nas medidas de 6 por 2,5 centímetros. Aqui eu passei um pesponto decorativo lá na máquina de costura e dei uma mini arredondadinha aqui nas pontas, que também é opcional, tá? Você pode fazer o formato de lapela que você quiser. Se você não tiver sintético montana, você pode fazer com tecido. Você vai precisar de 2 pedacinhos de tecido e um pedacinho de manta R1 nas medidas de 6,5 por 3,5. E aí você pega os 2 tecidinhos, coloca direito com direito, passa a costurinha na volta toda para ficar exatamente com essa medida de 6 por 2,5. E aí você refila, desvira e passa um pesponto decorativo. E nós também vamos utilizar aqui
um parzinho de botão Ritas, e você também pode de repente optar por botão de ímã se você quiser, mas é importante que pelo menos um dos lados do botão de ímã tenha aquele acabamento com a calotinha de rebite, tá? Não pode ser os dois lados com a bailarina, se você for utilizar o botão de ímã. Se for utilizar aqui o Ritas ou até mesmo o barro 80, não tem problema. Nós vamos começar a confecção pela preparação do tecido principal. Nós vamos fazer algumas coisas nesse tecido aqui antes de efetivamente começar a costurar. O primeiro passo é encontrar o centro do tecido principal. Eu vou encontrar o centro aqui nos 8,5 cm e aqui nos 20,5 cm. E para isso eu vou fazer alguns piques dobrando a minha peça ao meio. Depois que eu encontrei os meus piques de centro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar uma régua. Eu vou alinhar aqui a régua exatamente nos dois piquezinhos de centro que eu acabei de fazer, aqui e aqui. E eu vou passar um risco usando uma caneta fantasminha ou um giz, qualquer coisa que você depois consiga apagar do tecido principal. Vou fazer aqui um risco dessa forma para marcar o centro da minha peça. Depois que eu fiz esse risco, eu vou pegar a minha aba de fechamento e vou centralizá-la direito com direito, tá? O direito da minha aba com o direito do tecido principal, aqui na parte de trás da minha peça, no caso aqui onde eu coloquei a minha etiqueta. Eu vou centralizar a minha aba de fechamento exatamente junto com o pique de centro aqui da minha peça e vou passar uma costurinha de segurança. Vou lá na máquina de costura e vou passar costurinha de segurança bem na beiradinha aqui para prender essa aba de fechamento com o meu tecido principal. E eu também já vou marcar aonde eu vou aplicar um dos lados do meu botão Ritas. Eu vou vir aqui aonde eu centralizei a minha peça e vou marcar 2 centímetros, aliás, 3,5 cm daqui dessa borda para cima. Vou pegar a régua, vou marcar aqui 3,5 cm, exatamente aqui aonde eu fiz o risco do meu centro, para eu ter esse botão bem centralizado. E vou marcar aqui aonde vai ser furado o meu botãozinho Ritas. Já apliquei aqui, olha só, a fêmea do meu Ritas na parte da frente da minha peça. O lado da calotinha ficou aqui para trás na manta e o lado do encaixe ficou pro lado do tecido. E aqui eu também já passei costurinha de segurança na minha abinha de fechamento na parte de trás da minha peça. E agora eu vou reservar esse tecido principal por enquanto. Nesse momento nós vamos começar a montar o forro interno das costas do nosso esconde chaves. Eu vou pegar os dois tecidinhos que eu vou fazer o forro das costas, que é aquele tecido de 11 por 8,5, tá? 11 por 8,5, os dois. E eu vou encontrar o centro fazendo 2 piquezinhos, tá? Aqui e aqui. Vou pegar a minha fitinha gorgurão e já vou encaixar no meu mosquetão. E aí, gente, se você estiver utilizando algum material sintético que desfia, fita de cetim, fita gorgurão, é importante você dar uma queimadinha na ponta, olha só, para ela parar de desfiar, tá? Porque senão pode ser que conforme o uso, você vá puxando essa peça e ela descostura, ela vai esgarçando com o tempo, tá? Então, eu vou pegar aqui essa minha fitinha que eu juntei aqui pontinha com pontinha, vou colocar bem centralizada aqui no tecido principal, no tecido de forro, vou colocar um clips. Se você quiser, passa umas costurinhas de segurança para manter essa pecinha aqui, essa fitinha bem centralizada no lugar. E aí, a gente vai pegar esse outro tecidinho, eu vou colocar direito com direito, fazer esse sanduichinho aqui. Vou juntar pique de centro com o pique de centro e vou passar uma costurinha com um pé de máquina, tá? Ponto bem miudinho, que esse ponto aqui é ponto de estrutura de costura, então um pontinho 2, talvez até 1,5. Passa aqui uma costura com margem de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Já costurei aqui os meus 2 tecidinhos e aí o meu mosquetão com a fitinha fica desse jeito, olha só. Desse lado aqui eu tenho a minha costura, eu já abri aqui os tecidinhos. E desse lado aqui eu tenho o direito do tecido já com a fitinha
e o mosquetão. Agora nós vamos fazer os 2 bolsinhos internos do nosso esconde chaves, tá? Nós vamos pegar aqueles 4 tecidinhos de 10,5 por 8,5. Nós vamos pegar um tecidinho, colocar direito com o outro, passar a costurinha de um pé de máquina, margem de costura aqui em cima. Depois nós vamos virar aqui a parte que foi costurada assim para fora e passar um pesponto decorativo com meio pé de máquina. Você pode fazer assim, da forma que eu falei, ou você pode fazer uma besteirinha, um charminho, que é o que eu vou fazer aqui nessa peça, eu vou mostrar para vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses tecidinhos aqui, vou virar o avesso para cima, e aí eu vou fazer um risco com a minha caneta, marcando aqui a margem de costura de um pé de máquina, tá? A margem de costura de um pé de máquina é aproximadamente 0,65 centímetros. Então, eu vou vir aqui e vou marcar minha margem de costura. Marquei minha margem de costura, eu vou descer aqui 1,5 centímetro da minha margem de costura. Gente, isso aqui que eu tô fazendo é opcional, tá? É só pra fazer aqui uma besteirinha, um charminho na minha peça. Vocês vão entender daqui a pouco o que é que eu tô fazendo, tá? Mas isso aqui é opcional, você não precisa fazer se não quiser. Desci aqui 1,5 centímetro a partir do meu risco da margem de costura. Vou passar mais um risco. E aí, eu vou encontrar o centro, vou dobrar aqui, vou marcar o dedo mesmo. E aí, eu sei que aqui é o meu centro, olha só. Aí, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma ondinha assim, ó, descendo, para ficar uma partezinha menor e outra maior no meu bolsinho. Na hora que estiver pronto, vocês vão entender direitinho. Eu vou pegar aqui a parte maior do carretel de linha como molde, tá? Vou pegar aqui e vou fazer isso daqui, ó. Vou riscar aqui e vou riscar aqui de novo, usando o carretel, olha só. Vou mostrar pra vocês. Ó, como é que ficou a minha ondinha. Tá vendo só? Vim aqui, ó, desci a rondinha e continuei aqui embaixo, tá? Essa marcação de centro aqui foi só para eu me basear mais ou menos onde é que eu ia riscar. Eu vou repetir esse mesmo desenho nas costas de outro tecido, tá? Lembrando que isso aqui é o opcional. E aí eu vou pegar os outros 2 tecidinhos, vou colocar direito com direito, porque eu não quero fazer aquela costura reta que eu expliquei para vocês, tá? Eu quero fazer essa ondinha aqui. Então, eu vou vir lá na máquina de costura, vou vir costurando aqui, e aí eu vou seguir o desenho dessa ondinha e vou terminar a minha costura aqui embaixo, tá bom? E aí eu vou fazer essa besteirinha, esse charminho aqui que eu expliquei pra vocês. Lembrando que, se você não quiser fazer isso aqui, é só pegar um tecido, colocar em cima do outro, margem de costura, vira e pesponto, tá? Eu vou fazer esse desenho aqui nessa outra peça, vou costurar e já venho mostrar pra vocês, que eu acho que vai ficar mais claro vendo a peça pronta. Passei aqui as costurinhas, deixa eu tirar os alfinetes e mostrar pra vocês aqui bem de pertinho. Fica mais fácil de entender o que eu fiz. Olha só, passei a costurinha exatamente em cima do desenho da ondinha que eu fiz, olha só. Em cima do desenho da ondinha. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Se você passou a costurinha reta, você não vai fazer nada, tá? Se você passou a costura curvinha, você vai pegar uma tesoura de picote. Se você não tem tesoura de picote, você pode pegar a tesoura comum e fazer uns piquezinhos. E eu vou cortar aqui o excesso de tecido com a tesoura de picote ou fazendo piquezinhos nas curvas com a tesoura comum. Depois que eu refilei o excesso de tecido, eu vou pegar esse tecidinho aqui e vou virar o direito para fora desse jeito aqui. Talvez você sinta a necessidade de levar essa peça para o ferro de passar roupas, tá? E não tem problema nenhum.
pode levar para o ferro de passar roupas para deixar bem marcadinho aqui essa borda e essa ondinha. Se você não quiser gastar tempo indo até o ferro, você faz o que eu tô fazendo aqui, que é vincando com a unha mesmo, tá? Nós vamos virar aqui o direito para fora e vincar toda essa costura para marcar bem certinho essa ondinha que a gente acabou de costurar. Já tô aqui, olha só, com a minha costurinha toda vincadinha nas duas peças. Agora eu vou voltar lá na máquina de costura e vou passar um pesponto decorativo com meio pé de máquina aqui nessa bordinha de cima, mesma coisa desse lado. Se você não fez a ondinha, você vai passar a costurinha com meio pé de máquina reta na parte de cima. E tá aqui, olha só, o meu pesponto decorativo. Deixa eu ver se eu consigo, gente, porque a linha é bem da cor do tecido, mas olha só. Passei aqui o pespontinho decorativo, dá pra ver? Eu espero que dê pra ver. Agora nós vamos começar a montagem do lado interno do nosso esconde-chaves. Eu vou pegar aquele lado do forrinho onde eu coloquei o meu mosquetão. E eu vou, gente, medir aqui com a minha régua meio centímetro para baixo dessa costurinha aqui, tá? Dessa costura de centro. Eu vou até pegar a minha régua de quilting, que eu acho que vai ser mais fácil para medir com a régua de quilting. Aí vocês me desculpem que vai dar um reflexo aqui, tá? Vou colocar aqui a minha régua de quilting. Tenta ignorar o mosquetão, eu sei que é difícil, mas... Aí eu vou colocar aqui, olha só, meio centímetro para baixo da minha costura do centro, aquela costura onde eu emendei os dois tecidinhos, e vou passar aqui a minha caneta. Vai ficar bem clarinha, tá? Porque ela é branca, mas dá pra enxergar depois que ela seca. E vou marcar meio centímetro aqui, novamente. Meio centímetro para baixo da minha costura do centro. Agora eu vou posicionar os meus bolsinhos. Essa borda, se você fez a ondinha, você vai posicionar essa borda exatamente em cima do risco do meio centímetro que você fez. Se você não fez a ondinha, você vai posicionar a bordinha de cima inteira em cima desse risquinho, tá? Você vai posicionar assim. E aí vai clipar aqui nas laterais. E vai fazer a mesma coisa desse lado. Aí você passa o seu mosquetão pra cá, não tem problema. Pega o outro bolsinho. Posiciona exatamente em cima, que é essa parte da ondinha, exatamente em cima da marcação, e clipa aqui nas laterais. Se você fez a ondinha, você vai ficar com esse efeito bonitinho aqui no centro, tá? Se você não fez, você vai ficar com duas bordinhas retas aqui no centro e um pedacinho da cor de baixo aparecendo, tá? E não esquece de alinhar também aqui nas laterais, para ficar tudo bem alinhadinho. Já clipei os meus tecidinhos, se você preferir, usa alfinete. Agora eu vou lá para a máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui na volta toda para unir todos esses tecidinhos juntos, tá bom? Dá uma olhadinha aqui atrás, vê se ficou alguma diferençazinha, tá vendo só? Se ficou essa diferença mínima aqui, você passa a sua costura de segurança com o tecido dessa forma, tá? Com essa emendinha aqui virada para cima lá na máquina de costura, que daí você vai ter certeza que você vai realmente pegar todos os tecidos na sua costura de segurança. Vou passar aqui a costura na volta todinha e eu já volto pra gente continuar a montagem dessa peça. Agora nós vamos começar a montar para finalizar essa peça. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar aqui o meu tecido principal, eu vou virar a manta para cima, e aí você ignora aqui esse monte de linha que é da minha etiqueta que eu costurei. Vou pegar o meu carretel de novo, tá? E, gente, se vocês não tiverem carretel grande em casa, vocês podem usar uma tampinha de refrigerante, tá? De garrafa PET, porque agora eu vou usar essa parte menorzinha aqui do carretel. Então, pode usar uma tampinha de garrafa PET que também dá certo, tá?
Eu vou colocar aqui, olha só, com essa parte virada para baixo. E aí, eu vou calcular mais ou menos a margem de costura de um pé de máquina, tá? Aqui e aqui. E eu vou riscar um arredondado. Deixa eu riscar e eu já mostro para vocês no que eu estou falando, tá? Olha só, risquei o arredondado aqui. E aí, vocês reparem que eu não risquei exatamente na borda. Eu deixei aqui a margem de costura e deixei aqui também a margem de costura. Eu vou fazer isso nos 4 cantinhos da minha manta. Já risquei os 4 cantinhos da minha manta, agora eu vou colocar aqui direito do meu tecido principal com o direito do meu forro interno. Vou colocar uma peça em cima da outra. E aí, gente, tanto faz se você posiciona a peça assim ou assim, tá bom? Porque esse mosquetão, ele não tem um lado certo, você pode jogar ele para qualquer lado que você quiser. Então, não tem importância como você vai posicionar. O que é importante, porém, é esse pique de centro aqui que a gente fez, olha só, aqui e aqui, ele tem que estar bem alinhado com essa costurinha do centro aqui do nosso forro, dessa parte marronzinha, tá? Ignora os risquinhos de meio centímetro que a gente fez. O importante é alinhar o pique de centro daqui e daqui da manta com essa costura do centro aqui da nossa peça. Então, eu vou alinhar aqui bem certinho, ó, pique com a costura, vou colocar um clips desse lado, vou fazer a mesma coisa aqui do outro, vou ver se tá alinhado certinho, colocar um clips. E aí, eu vou terminar de clipar, se eu quiser colocar mais clips nessa peça, vou levar lá pra máquina de costura e vou passar uma costura com ponto miudinho, tá? Ponto 2, 1,5, na volta todinha com um pé de máquina de margem de costura. Eu vou vir costurando e eu vou passar a costura por cima desse arredondado que eu acabei de desenhar, tá? Por isso que a gente deixou o espacinho da margem de costura. A costura, ela vem reta aqui, faço arredondado, reto, faço arredondado, reto, arredondado, reto, arredondado. E aí, gente, eu vou deixar uma parte aberta para eu conseguir desvirar essa peça, tá? Eu vou deixar a parte, olha só, você escolhe aqui aonde está a sua abinha, tá? E aonde está a parte maior do seu bolsinho interno. E é aqui que eu vou deixar a minha abertura para desvirar essa peça, tá? Eu venho costurando aqui, a hora que eu terminar o arredondado dessa peça, eu faço um retrocesso e corto a linha. E exatamente aqui, antes de eu sair desse bolsinho, tá? Eu faço um retrocesso e continuo a minha costura. Eu vou deixar a minha abertura exatamente aqui para desvirar a minha peça. Já finalizei a costura na volta toda e deixei aquela abertura que eu falei para vocês que era necessário. Eu passei bastante retrocesso no começo e no final dessa abertura. Gente, uma coisa muito importante, duas, que eu esqueci de mencionar. Costura sempre com a manta para cima, tá? Para você não repuxar o seu forro, porque assim você confia nos dentinhos da máquina de costura para ir levando o seu forro e ele não fica repuxado. E vai sentir de onde tá o teu mosquetão, tá? Enquanto você tá costurando, é importante que ele fique no meio, porque se ele vier aqui para lateral e você não perceber, você pode quebrar a agulha da sua máquina, tá? Então, vai sentindo aonde tá o mosquetão da sua peça para ele ficar bonitinho aqui no meio, para não te atrapalhar a costurar. Agora, nós vamos pegar a nossa agulha de picote, a nossa tesoura de picote. Meu Deus, agulha de picote existe? Eu não sei porque que eu tô chamando disso. Vou pegar aqui minha tesoura de picote e vou cortar aqui as partes arredondadas, vou refilar o excesso das partes arredondadas. Você pode refilar também o resto da peça nas partes retas, se você quiser, mas não refile aqui essa parte da abertura, tá? Que a gente vai precisar dessa margem de tecido aqui para fazer o acabamento, para fechar essa abertura depois. Agora que eu já refilei, eu vou desvirar a minha peça por
essa abertura aqui. Gente, vai com bastante cuidado, tá? Vem trazendo as partes importantes, como por exemplo, aqui a abinha de montana ou o seu mosquetão. Vem trazendo esses detalhes para fora com bastante calma, tá? Para não arrebentar a costura. E uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de vir aqui, olha só, eu pego o tecido e a manta, eu dou uma separadinha e eu já empurro para dentro essas pontinhas aqui do tecido. Fica muito mais fácil para desvirar, conforme a gente vai fazendo isso aqui, tá? Depois que você desvirou a peça, dá uma ajeitada nos cantinhos usando uma agulha de crochê grossinha ou um palitinho de comida japonesa, o que você tiver aí na sua casa. Já estou aqui com a minha pecinha toda desvirada. Se você sentir necessidade, leva novamente no ferro de passar roupa para ajeitar todas essas dobrinhas aqui da costura, tá? E principalmente para ajeitar também essa abertura aqui por onde a gente desvirou a nossa peça. Dobra os tecidinhos para dentro e ajeita de forma bem uniforme e leva lá no ferro de passar roupa para deixar essa peça toda bem ajeitadinha. Depois que você fizer isso, se você quiser, não é passo obrigatório levar no ferro, tá? Nós vamos fazer o último passo, que é o pesponto decorativo aqui na parte externa do nosso esconde-chaves. Eu vou vir aqui com uma cor de linha que eu achar que fica bonito, tanto aqui quanto pro forro, tá? A cor que você quer no forro você coloca na bobina, a cor que você quer aqui em cima você põe na linha de cima. E eu vou passar aqui um pesponto decorativo e aí você escolhe se você quer um ou meio pé de máquina, o que você preferir, e eu vou passar esse pesponto na volta todinha. E esse pesponto ele vai servir também, além de decorativo, para fechar essa abertura aqui por onde a gente desvirou a peça. Já fiz aqui a costurinha na volta toda da minha peça, olha só. E aí eu aproveitei e passei uma costura em cima daquele risco que eu passei lá no comecinho do vídeo com a caneta fantasminha aqui em cima. E aí como a gente alinhou bem certinho os piques de centro com a costura, olha só. A minha costurinha ela passou bem em cima da costura do centro do meu forro. E agora o último passo que falta a gente fazer é colocar o botãozinho aqui na aba de fechamento. Eu vou encontrar aqui qual que é o centro da minha peça e aí a medida que eu gosto de usar é 1,25 cm, tá? Então é 1,25 cm aqui, ou você pode fazer com 1,5 cm se você quiser, mas eu acho que essa medida que eu utilizo dá certinho para você colocar uma chave, um chaveiro aqui dentro com mais ou menos umas 4 ou 5 chaves, tá? E mais uns 4 cartões aqui dentro. Eu acho que é um número bem bom de cartões e chaves que alguém pode levar dentro dessa pecinha. Então é essa medida de 1,25 aqui para aplicar o botãozinho Ritas na aba. Eu acho que é um tamanho bem legal. Eu vou furar aqui e aplicar o meu botãozinho Ritas e eu já volto para mostrar essa peça. E está aqui finalizado o nosso esconde-chaves porta-cartões. Coloquei aqui o botãozinho com 1,25 aqui de tamanho de distância, tá? Da minha abinha. E, gente, o meu porta-cartões já está cheio de coisas. Deixa eu mostrar para vocês como é que as coisinhas ficam acomodadas aqui dentro. Olha só, aqui eu coloquei 3 cartões, tá? O meu cartão de crédito, o meu cartão de débito e o meu, tipo, o meu cartão do SUS, tá? E aqui desse lado eu coloquei no esconde chaves a minha chave, tá? Eu só tenho 2 chaves, mas eu tenho um chaveiro com a letra do meu nome, que eu gosto de carregar comigo, já tá bem velhinho, mas como foi presente dos meus pais, eu carrego comigo e ele faz o volume de mais umas 2 chaves. Então, se eu tivesse umas 4 chaves aqui no meu chaveiro, daria para colocar tranquilamente aqui dentro, junto com
3 cartões. A gente sabe que cartão de crédito e débito tem aqueles números em relevo e eles também fazem mais volume, né? Se fosse um crachá de empresa, um cartão de ônibus, faria até menos volume, daria para carregar de repente até uns 5 cartões aqui dentro desse porta-cartões esconde chaves. Ficou muito bonitinho, gente, fala a verdade. Olha só, aqui atrás a minha etiqueta e essa é a nossa pecinha finalizada. E aí, curtiu o tutorial de hoje do nosso esconde chaves com porta-cartões? Dá uma olhadinha aqui embaixo no tanto de coisa que você pode fazer, então. Deixa um comentário, começa a seguir o canal, deixa um like, um joinha, deixa um valeu demais para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo gratuito. E não esquece de voltar outras vezes para checar todas as novidades que eu trago aqui no canal.